A Anker pode ter começado como fabricante de baterias, cabos e carregadores, mas foi no ramo das caixas de som Bluetooth que ela se tornou uma das líderes mundiais. Após começar com as pequenas e baratinhas Soundcore, a marca seguiu uma crescente de potência e tamanho desenfreada. Surgiu então a lacuna a ser preenchida por uma caixa que conservasse o tamanho, peso e portabilidade das pequenas Soundcore e ao mesmo tempo pudesse contornar as faltas dela, que eram o acabamento, a falta de graves e um pouco mais de potência. Muita gente não quer uma Motion Boom e nem uma Motion Plus, mas também não ficava satisfeito com uma Soundcorezinha. É aí que entra a caixa de hoje. Eu sou o Pinch e essa é a análise honesta da Anker Soundcore Boost. Começando pelo exterior, a Anker embalou com plástico bolha a caixa do produto. A escolha de boas fotos com boa impressão de qualidade aponta bem os recursos e as especificações dela, que são 20 watts de potência, tecnologia de graves, equalizador, 12 horas de música, bateria de 5.200 mAh, resistência à água IPX7, drivers de titânio, pode parear com mais uma caixa igual, cabo USB tipo C, funciona como power bank, acrescento Bluetooth 5.0, NFC e peso de 585 gramas. Uma pequena caixa azul guarda o guia rápido e o cabo USB tipo C. A caixa fica dentro de um saco plástico e duas formas plásticas protegem as laterais. Eu não considerei essa uma boa proteção para que a caixa pudesse ser enviada direto só na própria caixa onde ela fica embalada. Ao pegar a Boost, percebemos que ela tem um corpo bem mais refinado e com um estilo minimalista, que lembra bastante as soundbars das TVs. A parte superior não é grosseira, como nas caixas com um foco em resistência à água, e essa textura aqui lembra bastante o soft touch de alguns carros, só que ela deixa algumas marcas de dedo quando o dedo está engordurado, não deixa marcas de digital não. São botões que não saltam, eles ficam bem rentes ao corpo e eles também, por esse motivo, transmitem maior qualidade. São botões bem bonitos, são botões fáceis de apertar, porém eles têm uma falha. A indicação luminosa, ela só existe no botão de ligar ou parear e no botão de grave. Eu vou ligar para mostrar, vai dar para ver legal que só acende a luz do pairing e a luz do up. Essa indicação luminosa aqui contém apenas 4 luzes, que são indicações de 25% em 25%, até completar os 100%. Apesar de serem botões bonitos, na minha opinião a falha é que são botões pretos em um corpo preto. Então se a gente desliga aqui a caixa, não são botões tão visíveis quanto poderiam ser. Essa parte visível que eu estou fazendo aqui é porque eu estou apontando para a luz, mas ele fica dessa forma. Não é legal, poderia ser outra cor aqui de botões. Ainda que as caixinhas de som estejam removendo o botão de retroceder e avançar as músicas e substituindo por pressionar e segurar o botão de volume ou pressionar e segurar o botão de volume mais, aqui eu achei que a Anker complicou demais. Ela não funciona desse jeito, funciona com o botão play. Se você apertar uma vez, ele dá play pause, 2 vezes ele passa a música e 3 vezes ele volta. E também no botão de play fica o assistente de voz se você apertar e segurar por mais de 2 segundos. Isso não é nada intuitivo, na minha opinião, é uma falha até grave. E eu também não achei uma boa ideia transferir aqui para o botão de ligar o botão de pareamento. Eu gosto de ter um botão dedicado de pareamento, porque isso aqui me levou em alguns momentos a acabar pressionando aqui e a caixa entrou em modo de pareamento quando eu só queria ou ligar ou desligar a caixa. A única coisa aqui que é fácil e é muito útil nessa caixa e nesse design aqui é o NFC, que na verdade é um atalho para o Bluetooth. Você vai encostar o celular aqui, ele vai entrar lá no seu Bluetooth e já vai pedir para parear com a Anker Soundcore Boost, que tem esse nome no Bluetooth, também não complica, não tem nome de projeto maluco lá YZX.
Ao contrário da grade em metal simples de vários modelos mais baratos, a Boost adota esse tecido aqui que algumas pessoas chamam de mesh e ele envolve a caixa toda, praticamente. Só não essa parte aqui que eu já vou falar sobre. Um material que me parece de ótima qualidade, dá um visual bem menos agressivo para a caixa de som. É um visual que também tende, na minha opinião, mais para o clássico e que com isso ele consegue casar ou se adequar melhor ao interior da sua casa sem chamar tanta atenção, e isso eu acho uma grande vantagem. Nenhuma parte da caixa, pelo menos na primeira avaliação visual, parece barata, parece de um produto Xing Ling. E isso eu senti um pouco nas Soundcore tradicionais. Tem partes delas ali que parecem de produto de segunda linha. Nessa aqui não, parece um produto de primeira linha. Mas ainda que ela tenha esse visual que parece bastante, né, indica que é uma caixinha para ser usada dentro de casa e tudo, não sair de dentro de casa para nada, ela tem resistência à água IPX7, que é uma resistência, na minha opinião, a ideal para esse tipo de caixa, que não é só respingos, não é só jato de água, é literalmente o uso extremo que a caixa possa ter, que é imersão, pode jogar dentro da água mesmo, e ela suporta 30 minutos ali até 1 metro. Eu não acho que ninguém vá fazer isso com a caixa desse tipo, até porque tem esse paninho aqui, mas pode acontecer de querer usar dessa forma e não vai ter problema. Porém, como eu posso demonstrar aqui facilmente, toda hora eu estou limpando o paninho, não sei se vocês conseguem ver daí, esse paninho aqui, o que ele não vai te dar de problemas em relação à água, ele vai te dar de problemas em relação a poeirinhas e, no caso da praia, grãos de areia. Vai ser difícil tirar grãos de areia que possam se grudar aqui. Eu acho que batendo assim não vai sair tão facilmente, então fica ligado nisso. É um ponto fraco ligado a um ponto forte da caixa. Aqui na lateral fica uma tampa muito bem vedada, e uma das coisas que eu não gosto nessas caixas com as tampas bem vedadas, por ter uma resistência à água das boas, né, no caso de IPX7, é a dificuldade que a gente tem de abrir essas tampas. Geralmente é ruim, geralmente a própria unha acaba detonando um pouquinho a parte que a gente enfia para abrir, e aqui eles colocaram essa alcinha com o nome Soundcore escrito, que é justamente para você abrir aqui, e é duro de puxar, e aí você acessa as portas dela. E observem aqui que tem uma espécie de alcinha ali, ó, para você não correr o risco de perder a tampa. A tampa fica presa aqui, não vai sair. E é uma alça que não é também das vagabundas fininhas como eu vejo em outras caixas. Ela é isso aqui tudo, ó, bem feito. Nessa porta a gente vai ver algumas melhorias em relação à versão anterior dessa caixa e algumas pioras. Essa caixa não é a primeira versão, já existiu uma antes dela. Aqui a gente tem o USB tipo C, o USB tipo A, saída para Power Bank, e aqui o botão de pareamento com outra caixa igual a essa. Não é uma caixa de som como algumas da Anker, que podem parear com até 100 caixas iguais. Essa aqui só permite com mais uma. De pontos que eu disse que era upgrade e downgrade, o upgrade é que passa a ser o USB tipo C, antes era micro USB. O downgrade é que as caixinhas de som da Anker estão tirando a parte da entrada auxiliar, que eu adoro, ajuda pra caramba para assistir conteúdo direto na TV, direto do notebook, sei lá de onde mais você possa querer, ligar no PC ali como uma caixinha frontal. O auxiliar ajuda demais. Também não tem aqui, uma coisa que eu gosto muito, com entrada para cartão. Se tivesse, você poderia encaixar o cartão aqui, né, empurrar ele para dentro, fechar a tampinha e levar a sua caixa de som para onde você quisesse. Em termos de espaço, eu acho a entrada para cartão uma mão na roda. A parte da entrada para pendrive, eu acho que é legal ter também num produto dessa categoria e preço, mas não tendo, eu acho que pelo menos a auxiliar e a entrada para cartão seria muito bem-vinda aqui. E não digo só muito bem-vinda, seria desejada e indispensável. Por baixo desse paninho, que dá para ver aqui a depender do ângulo de luz que você coloca, estão os drivers, são drivers de titânio. Aqui está um e aqui está o outro. Aqui no meio está o radiador passivo,
que ele vem para o lado de cá também. E dá para ver que o radiador passivo também tem o outro lado aqui, aqui não tem os drivers. Então os drivers são para o lado de lá, o radiador passivo está dos dois lados vibrando. O radiador passivo é o responsável por corrigir a falta dos graves vivos e vibrantes das Soundcore mais simples. Essas caixas, a Soundcore simples, não tem radiador passivo, são só os drivers. Eles fizeram até upgrades entre as versões, inclusive o Soundcore 3 tem driver de titânio também, mas não é de 10 watts cada um, é de 8 watts, dá 16 no total, esse aqui dá 20 no total, mas não tem o radiador passivo, não tem graves vivos. Essa aqui tem graves muito legais. Aqui por baixo ela tem algumas indicações em termos de carregamento, modelo, e tem os pezinhos emborrachados. São 4 pezinhos, porém, na minha opinião, são pezinhos modestos demais. São muito pequenininhos, são muito fininhos. Eles vão garantir que a caixa não sambe tanto, mas não são tão bons assim em segurar a caixa no lugar, ainda mais uma caixa que tem um radiador passivo e que vai vibrar legal. Eu colocaria pezinhos bem maiores aqui. Essa parte aqui também tem o mesmo material emborrachado da parte de cima. Quando a gente liga a caixa pela primeira vez, ela surpreende. You cut out a piece of me and now I bleed internally, left here without you, without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you, without you. I can't believe that you would have believed it. And your reason, I lost, you know I didn't mean it. Now I see it, you run and repeat it, and I can't take it back. So in the past is I will leave it. So there you go. Oh, can't make a wife out of it. Oh, I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out to me. It's gonna be hard here on my phone, and even harder to let you go. I really wish that we could've got this right. So here I go. Oh, can't make a wife out of her. Oh, I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out a piece of me, and now I bleed internally, left it without you, without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you, without you. I can't believe that you would have believed it. Your reasons, I lost, you know I didn't mean it. Now I see it, you run and repeat it, and I can't take it back. So in the past is I will leave it. So
silence. Come kiss me silver and gold. You say that I won't leave you, but you can't predict the future, so just hold on like you will never let go. And if you ever move on without me, I need to put you on. You are the only one I'll ever love. Yeah, you. If it's not you, it's not anyone. Looking back over life, you're the only good I've ever done. Yeah, you. If it's not you, it's not anyone. I look around and see the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're on my stairs. I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, I'm drowning in the night. Pela capacidade de tocar que ela tem, sendo tão pequenininha assim. Estou segurando aqui nas minhas mãos, que talvez dê para dar uma ideia do tamanho. É uma caixa muito pequena, pessoal. Mesmo tamanho das Soundcore normais, só que com drivers maiores, de mais qualidade, mais potência e um radiador passivo. Então é uma caixa que você olha e pensa que é a mesma coisinha que é uma Soundcore da normal, só que ela, quando liga e toca, é bem diferente. Isso eu acho muito legal nela. Eu gosto de produtos que aparentam uma coisa e quando você começa a usar, elas são muito mais do que você achava que elas eram. Gosto de coisas assim. Essa caixa é assim. Uma coisa que é perceptível na equalização de fábrica é que essa caixa aqui, bem especificamente essa caixa, ela já adota uma equalização pensada para atacar diretamente a rival que eu considero aí a principal que as marcas tentam alcançar, atacar, superar, que é a JBL. No caso dessa aqui, a JBL da qual eu estou falando é a JBL Flip 5, que é o modelo que também tem 20 watts de potência. A JBL é conhecida por seus graves vivos, claros, definidos e tudo mais. E a Anker, na equalização padrão dela, ela tá puxando bem pro grave também, na minha opinião. Para que o cara que compre ela, que tá pensando em substituir uma Flip por essa aqui, pense, ó, tem grave também, ó, bate até mais do que a JBL, enfim, esse tipo de coisa que eu não acho muito legal no universo do áudio não, mas eu sei que principalmente no Brasil e em vários lugares do mundo, as pessoas muitas vezes medem uma caixa, a primeira coisa, pelo grave. Se você for desse tipo de pessoa, se você gosta de tocar em caixinha de som que bate bem, essa caixinha aqui é para você. Se você for usar ela em um ambiente reduzido, uma sala de jantar, um quarto, no máximo ali uma pequena área gourmet, ela toca legal e tem grave legal para isso. Pelo mesmo motivo, eu vou sinalizar outro ponto dessa caixa. Enquanto algumas pessoas vão achar essa equalização de fábrica maravilhosa, outras pessoas, como eu, vão achar que o grave dela tá criando um som meio abafado. É como se o restante da música fosse meio que engolido pelo grave. A JBL, ela, pela definição padrão dela, ela sempre tem os graves fortes, só que ela sempre tem também uma ótima definição no restante da música. Essa aqui, eu acho que a Anker se preocupou mais em dar os graves bem fortes. Inclusive tem o botão, né, específico e dedicado de grave, que muda o estilo da caixinha de som. Isso aí vocês também vão ver quando eu mostrar o teste de som. Porém, na equalização padrão, eu acho que prejudicou a intensidade que a Anker quis dar de graves nessa caixa em relação à capacidade dos drivers de titânio
de tocar com clareza. Então é uma caixa que pode tocar com clareza, mas na equalização de fábrica, a Anker está querendo impressionar aquele cara que talvez fosse comprar uma JBL Flip 5 buscando os graves. Fica atento a isso, porque é nessa parte que entra uma das grandes vantagens de um produto Anker, que é o equalizador lá no smartphone. O programa, né, o aplicativo da Anker, que permite que você equalize como você quiser a caixa de som e já tem algumas equalizações prontas, pré-definidas. Se você mexer naquela equalização ali como eu fiz, e eu não vou deixar aqui a minha equalização porque eu acho que som é questão de gosto, eu tendo mais para neutralidade, você vai ver que você vai conseguir baixar os graves um pouquinho, para eles não engolirem os drives de titânio, e você consegue aumentar a definição deles, que fica um som muito equilibrado. Fica com grave, só que o grave não engole nada, e esses carinhas aqui se sobressaem de um jeito que o som fica bonito. Na minha opinião, depois de equalizada, essa caixa fica superior à JBL Flip 5. No padrão não, porque no padrão a JBL já fez isso aqui, ela já equilibrou com o grave, sendo que da JBL é só um que fica aqui meio pelo canto e os radiadores ficam para o lado. Essa aqui é uma caixa estéreo, como eles dizem, né? E não uma caixa mono, porque tem 2 drivers, mas o tamanho da caixa é muito pequeno e não te permite dar essa sensação de espacialidade. Se você quer essa sensação, a caixa da Anker que eu recomendo que você pegue é a Anker Flare, que aí fica um alto-falante virado para cá e o outro virado para lá. Eu tô dizendo e ela tá parecendo melhor do que a JBL Flip 5. Só que ela tem um problema, e aqui a análise honesta não é jabá da Anker, não é propaganda da Anker Boost. O problema que eu encontrei nessa caixa, que não tem na JBL, é inconsistência. E consistência é uma característica de produto de qualidade para mim, principalmente em áudio. Essa caixa, ela não é nem um pouco consistente. Nos volumes mais baixos, e eu considero baixo até 60% em relação à porcentagem, mas ela já fica alta nesse volume. Mas até 60% eu percebi que essa caixa toca bem legal e mantém a característica dela, seja a da equalização padrão, seja a da equalização que você colocar, fica perfeita em termos de grave, de definição, de tudo. Ela não distorce, toca bem demais. Se você ativar o botão de grave, ele afeta o comportamento da caixa, você sente a diferença até mais ou menos 60% a 70%. Depois desse volume, aí eu acho que a caixa começa a perder bastante. Ela começa a mais gritar do que tocar e aí já não fica tão agradável e ela começa a apresentar algumas distorções. O grave, se ativado ou desativado, já não faz tanta diferença na sonoridade dela. Ela parece que toca de um jeito igual a partir de 70%, 80%. E ao contrário da JBL, o som dela começa a parecer querer mais preencher o ambiente, como tem até lá na caixa, na descrição. Só que não preenche de um jeito agradável. Enquanto a JBL Flip, ela vai subindo até os 100%, do mesmo jeito de quando ela está em 2, 3, 4%, ela não muda a característica dela e ela não fica gritando depois de um certo volume, o que torna o som dela, mesmo que menos expansivo, mais agradável, mesmo nos volumes mais altos. A Anker Boost não é uma caixa que me agradou nos volumes altos. Eu senti imediatamente vontade de abaixar para os seus 70% a 60%. Esse é um ponto que eu considerei bem fraco nela e eu não achei que a equalização consegue resolver isso. Isso me parece um problema realmente da caixa. Talvez se a Anker não permitisse que ela aumentasse aquele tanto, ela poderia manter essa consistência que eu notei até mais ou menos 70% de volume. Seria prudente da marca garantir consistência, porque consistência é, como eu falei, um dado de qualidade de um produto em áudio, que conta muito. Independente de qual marca seja, você precisa curtir o som, qualquer que seja o volume, sem nenhuma dificuldade. E isso eu acho que a Anker não consegue fazer. A minha dúvida é, se é a proposta dessa caixa fazer um sonzinho ambiente legal, agradável, será realmente que as pessoas vão usar essa caixa no volume 80%, 90%, 100%? Eu acho que se você é o cara que compra essa caixa para usar ela nesses volumes, você comprou a caixa errada.
você deveria ter comprado uma caixa mais potente, uma Motion Plus, talvez uma Motion Boom, não sei, ou uma própria JBL de outra categoria e potência. E aí entra um ponto que eu talvez pense, eu não sei se aquilo que eu acabei de falar é um ponto fraco realmente, porque eu não sei quantas pessoas vão aumentar tanto o volume dessa caixa. Então pensa nisso, se você não for um cara que vai aumentar tanto o volume dessa caixa, ela é muito, muito boa. Uma coisa que a galera sempre me pergunta, né, em produtos Bluetooth é em relação à latência. Pessoal, eu não uso e nem testo caixas assim para jogos, então eu não falo de latência desse tipo de caixa em jogos, mas eu uso a minha DOS lá pequenininha para suprir, né, como se fosse uma soundbar da televisão. E aí eu testei essa aqui também lá na minha TV e em termos de latência para assistir filme, Netflix, stream, eu achei tranquila, não vi assim nenhum problema que me fizesse sentir nenhum atraso que incomodasse. Eu acredito que tenha, mas eu não consegui perceber. Para fechar aí minha análise honesta dessa caixa, eu quero fazer as considerações finais. Eu considerei o som dessa caixa impressionante para o tamanho. Eu acho que ela consegue unir uma ótima qualidade de construção, um estilo, um som também muito bom, portabilidade, funcionalidade, peso, tem aplicativo que torna ela uma caixa diferenciada. Mas o preço tem que estar tentador. A JBL Flip 5, quando eu olhei hoje, né, que eu gravei esse vídeo, ela estava custando R$480. Só que eu não acho que a JBL Flip é R$100 melhor do que essa aqui, a Boost, que agora quando eu olhei está 380. Em muitos casos, eu inclusive achei a JBL Flip pior do que essa aqui. Cadê a JBL Flip? Eu não tenho a JBL Flip não, mas eu já ouvi a JBL Flip na casa de muitos amigos. Eu sei exatamente como é que é o som que ela produz. Inclusive que é a caixinha que eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço tem. Já é a caixinha que supre, né, a JBL Flip. Recomendo também. Só que da mesma forma, eu também não acho que a Anker Boost custa 380. Ela é infinitamente superior ou infinitamente melhor que uma Soundcore 2, que custa mais ou menos 200 e poucos reais. Essa daqui, em relação à Soundcore 3, que está a seus 310, eu acho que ela valeria a pena se ela custasse uns 350. Eu não acho que a Soundcore 3 vale em nenhuma situação. Ela tem os drivers de titânio também, são menores, não tem o radiador passivo. Eu acho que a grande vantagem dessa aqui é o radiador passivo e mais os drivers maiores, né? Quem está em busca de uma caixa melhor em relação à Soundcore 2 já parte para essa, na minha opinião, não parte para a Soundcore 3. Eu acho que a Soundcore 3 é uma caixa que com o passar do tempo ela vai assumir o lugar da Soundcore 2, mas enquanto isso não acontecer, ela vai ser uma caixa cara. Já essa daqui, se ela custar 350 ou menos, é uma caixa muito boa para pegar e eu acho que compensa mais do que uma JBL Flip que custa 480, 500 reais. Aí ela vale pra caramba. Embora ela não seja uma caixa mais barata, né? Não é a opção mais barata de caixinha de som Bluetooth, eu acho que quando comparada com a JBL Flip 5, que é a rival direta dela em especificações, a Anker Boost ainda tem um preço que eu acho muito competitivo. E só por isso eu ainda recomendo essa caixa para quem estiver buscando um som bem gostoso, bem diferenciado, por um preço bom, com a característica da Anker, que é essa capacidade, né, de fazer produtos que já conseguem atender muitas pessoas sem custar os olhos da cara, como os produtos de áudio das grandes marcas. O link de afiliado dessa caixa vai ficar aqui embaixo na descrição. É um link que ajuda o canal, se você comprar usando ele. E eu quero fazer aí um agradecimento enorme ao inscrito Mikael, que foi quem me emprestou essa caixinha. Eu não comprei ela, não tinha como comprar ela, mas ele comprou e mandou aqui direto para minha casa. Foi só graças a ele que eu pude trazer esse review aí para vocês, mas é com os links de afiliados, não só esses, né, mas os da planilha de indicações lá, quando vocês compram, que eu recebo um dinheirinho, é com ele que eu compro as coisas que eu trago aqui pro canal. Eu espero que você tenha gostado dessa análise. Se gostou, lembra de deixar o like. Se está chegando no canal, não conhece minhas análises honestas, dá uma olhada nos outros vídeos que eu fiz. Seja muito bem-vindo, se quiser se inscrever. E se não gostou também, me avise aí nos comentários de alguma coisa para que eu melhore nos próximos vídeos, tá bom? Um abração, tchau, tchau.